É verdade, Bom Maria, já estamos aqui ao lado dos colegas, ao lado do Matheus Guimarães, estrear o que foi o jogo, o empate, né, jogando em casa. Como é que você analisa esse jogo aí, Igor? Muito boa noite. Boa noite. Não acredito que no primeiro tempo a gente foi até bem no jogo, né? Com muitas oportunidades para chegar pelos lados, né? Para poder ter uma tomada de decisão ali, para poder finalizar. Conseguimos desenvolver pela movimentação do Cachoeira por dentro, né? Ali como um segundo atacante por dentro, próximo do centroavante. E aí quando a gente faz o gol, talvez a gente poderia ter um pouco mais de campo para poder jogar, um pouco que o adversário automaticamente ia sair para o jogo. Nós tomamos o empate logo em seguida, né? Uma falta de concentração, e o adversário foi feliz, era a proposta deles, a gente já sabia, já tinha alertado que era um time copeiro, era para isso mesmo. Eles vieram e foram felizes nessa situação de que que o empate para eles seria ideal para esse início de competição. Notório o teu abatimento, né? Então, assim, acaba o jogo agora, né? Você tem que assimilar tudo que foi, e aí você vai fazendo reflexão dentro do jogo, e jamais vai ter abatimento, até porque nós precisamos continuar. Nem com uma vitória hoje não sinalizaria que a gente já estaria garantindo uma vaga para a segunda fase, né? Nós temos que continuar. Já tinha avisado que competição, quando é ponto corrido, tem momentos dentro de casa que você não ganha. Agora nós temos que continuar o nosso pensamento para dentro da competição, porque nós temos o ABC fora, nós temos que trabalhar já pensar no próximo adversário, corrigir muita coisa que nós precisamos corrigir, né? Principalmente as possibilidades que a gente tinha, a gente não foi tão feliz, né, para continuar tendo energia, e faltou um pouco mais de tranquilidade na segunda parte, principalmente. Foi por isso que eu falei, né? O abatimento talvez pelas chances, a procura do gol que não saiu da vitória, né? Talvez quando você termina um jogo assim, passa uma reflexão total do jogo, né? Aí você vai assimilando aquilo que realmente acontece, aquilo que você tem que vir para cá, né? Para principalmente ser lúcido nas respostas, para facilitar o entendimento do jogo, daquilo que nós pensamos para o jogo, daquilo que nós tentamos fazer no decorrer do jogo. Então é mais por essa situação, mas nós estamos continuar a nossa batida, porque a competição ainda ela é árdua, e se você pegar hoje as três equipes, teve 3 equipes jogando em casa, teve 3 empates, né? Somente o Botafogo da Paraíba que conseguiu a vitória. Então a competição ela vai ser difícil até o final. Boa noite, Igor. A gente viu um jogo onde o CSA de fato foi muito melhor, mas a gente também no começo do jogo percebeu que o CSA estava atento a essa bola lançada pelo goleiro Paulo Henrique. O Igor Bahia fez ali o impedimento da saída de bola, outros atletas também. Então o quão incomodou você tomar um gol que você sabia da carta marcada da equipe do Anápolis, você sabia que eles tinham essa jogada da primeira bola para ganhar a segunda, então incomodou muito tomar o gol desse jeito, porque tomar gol é normal do futebol, mas desse jeito, dá aquela incomodada porque você sabia que era a jogada forte deles? Incomoda demais, né? Tanto é que quando gerou o gol do adversário, automaticamente a gente fica ali um pouco mais acelerado, porque foi uma jogada que nós trabalhamos, né? Faltou um pouco mais de concentração ali mesmo, principalmente entendendo que estava terminando o primeiro tempo, a gente conseguiu sair na frente. Quando se passa dos 40 minutos, você já não toma mais gol, você tem que estancar para não tomar mais gol. Então foi uma situação que faltou um pouco mais de concentração nossa ali, principalmente de entender que quando ele só tinha essa possibilidade do Paulinho, que ele tem uma bola longa, interessante. Teve um momento antes do gol, estava 0-0 o jogo, Paulinho fez uma reposição de bola que caiu quase dentro da área. Era a jogada que ele tinha, né? E o João Celere, ele tem essa capacidade de atacar espaço, porque ele sabe que se alguém for pro duelo em cima, ele atacava o espaço. Foi isso que nós passamos, infelizmente tomamos o gol e pagamos o preço por isso. Igor, boa noite. O CSA começando com um empate nessa Série C. Você avalia que é uma questão a ser trabalhada e melhorada no CSA, essa bola trabalhada no último terço, essa conclusão, já pensando na segunda rodada do Brasileiro e na continuidade da Série C também? Hoje a gente não tinha o nosso jogador que é fundamental para isso, né? E aí, consequentemente, você tem outras características, né, que é diferente da dele, né? Então,
Hoje faltou um pouco mais isso, um pouco mais de tranquilidade naquela circulação ali, para tentar achar aquele passe. Hoje a gente tinha um segundo atacante por dentro, né? Um Álvaro saindo de fora para dentro e ter um atacante por dentro para ter infiltração, principalmente que eu sabia que a defesa deles era uma defesa lenta e tinha muita dificuldade quando tinha movimento de infiltração por dentro da linha. Foi isso que nós tentamos fazer, né? E nós chegamos muito pelo corredor lateral, que eu até estava passando informação para o Igor Bahia, para não sair muito. Por quê? Porque esse cruzamento ali termina sempre no pé dele. Teve algumas possibilidades de terminar no pé dele, mas nós temos que continuar. Daqui a pouco nós vamos ter o retorno do Brian, né? Recuperado, e aí, consequentemente, ele tem essa capacidade. E outros atletas, o Danilinho, nós corremos o risco de jogar no campo, porque ele fez um treino comigo só, é a necessidade do jogo. O Marcelinho saiu com problema no intervalo, foi um problema muscular, e automaticamente mudamos a característica, porque o Marcelinho é um cara potente, é um cara que ataca e além da experiência. Então, automaticamente, a gente foi, depois que nós tomamos o gol, nós fomos querendo fazer as coisas muito aceleradas e tomando decisão errada, precipitada, e aí você vai perdendo a energia do jogo e vai passando confiança para o adversário. Felipe Albuquerque, como é que você define o jogo dele hoje? O Felipe é um lateral mais posicional, né? Um lateral que também vai ficar toda hora pisando na linha de fundo ali para te ofertar. Ele vai, mas ele precisa de apoio para quem está na frente para ele poder ter essa dobra ali. Eu acredito que ele fez um jogo seguro, né? Eu acredito que ele veio também com essa consciência, é um jogador maduro, sustentou bem o jogo, o tempo que ele ficou parado aí, ele sustentou bem os 90 minutos. Eu acredito que ele conseguiu contribuir. Agora, naturalmente, o atleta também ele vai crescer juntamente com o grupo para poder, daqui a pouco, ter o melhor nível de performance que a gente deseja. Você sempre fala muito, Igor, da recuperação dos atletas, que ninguém consegue jogar o ano todo muito bem, isso é fato. Gustavinho e o Thiago Marques vêm num momento que falta aquele algo a mais para eles marcarem, para eles serem decisivos pela equipe do CSA. Como é que está esse trabalho de recuperação de alguns atletas importantes, mas que, devido ao começo precoce na temporada do CSA, lá com a Pré-Copa Nordeste, já estão um pouquinho desgastados? O Gustavinho, esse ano ainda a gente não conseguiu recuperar ele em termos de nível de performance que foi do ano passado. Isso é um fato. Agora, o Thiago Marques, ele tem 8 gols, juntamente com o Bahia, os dois têm 8 gols, né? É normal essa oscilação. Talvez o centroavante hoje, nós municiamos ele pouco. Então, o centroavante, ele precisa toda hora ter uma condição de poder ter uma finalização. Nós não deixamos ele nenhuma hora numa possibilidade de finalização com o goleiro ou propriamente numa situação clara para poder finalizar. Então, aí entra o contexto coletivo que nós precisamos também ajudar para funcionar muito bem, né? Então, acredito que o Thiago ele tem nos ajudado. É lógico que hoje a gente poderia ter uma solução melhor para que a gente conseguisse vencer o jogo, mas é natural, a gente tem que continuar a nossa batida. O Thiago, desde o ano passado, se você pegar os números dele, é muito alto para um centroavante, ele vem provando isso. E ele é um cara muito maduro, é um líder que nós temos, é um cara que tem nos ajudado, e eu tenho certeza absoluta que vai continuar nos ajudando aí no decorrer desse ano que nós temos. Em relação à ansiedade, todo começo de competição tem uma certa ansiedade, jogadores sentem isso, todo mundo, a própria torcida também, que de certa forma isso atrapalhou o desempenho do CSA hoje, e também a cobrança da torcida. A torcida azulina é muito exigente, né? Qualquer passe errado já cai em cima. De que forma isso pode atrapalhar, principalmente numa estreia de competição? A estreia ela sempre já é difícil, naturalmente ela já é difícil. E o nosso time também, é jovem, né? O nosso time é muito jovem. Se você pegar ali a linha defensiva, mais o nosso goleiro tem 27 anos. É o cara mais velho da linha defensiva. É o cara mais velho. Aí você pega o Camacho, que é um cara experiente. Aí você pega o Nicola, é jovem, 25 anos. Daqui a pouco você vai pro parte da frente, o Álvaro, o Bahia e Marcelinho, jogadores experientes. Mas aí você já tem Cachoeira, que é jovem. As nossas mudanças. Gustavinho jovem, Robinho jovem, Danilinho jovem. Então, ou seja, o time bastante jovem. E quando a gente não consegue entregar aquilo que o torcedor espera desde o primeiro minuto, o torcedor aqui, a cobrança é forte. Todo mundo que vem para cá, ele já tem que entender que aqui é um time de camisa, é um time de cobrança forte. Nós temos que assimilar logo, nós temos que continuar nessa batida, continuar acreditando que o próximo jogo vai ser muito melhor do que esse, para a gente conseguir nessa caminhada nossa e amadurecendo esses atletas para entender que esse processo é natural, até você conseguir dar uma resposta convincente para o torcedor, é natural. É isso que nós vamos tentar fazer já no próximo jogo. O lance do gol do Anápolis, houve uma indefinição, uma indecisão com relação ao tempo da bola, na saída do goleiro, setor defensivo.
Como é que você analisou esse tipo de momento, ô Igor? Faltou confiar e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Por exemplo, a bola que quando está em disputa no alto, ela não é de ninguém, né? Então você tem a mesmo percentual de ganho e de perca. Faltou a gente ter feito um balanço defensivo, com a ajuda do Gabriel também nesse balanço defensivo, e não tomar essa infiltração por dentro, principalmente da linha defensiva, que 2 zagueiros não podem tomar infiltração por dentro da linha. Mas aí são situações que são trabalhadas e nós vamos continuar trabalhando. Faltou o nível de concentração estar aflorado no jogo. Entender que estava terminando o primeiro tempo, com vantagem, não se toma gol, para estancar todo tipo de situação que o adversário poderia ter e principalmente uma jogada que é trabalhada, uma jogada que é cantada, mas o adversário foi feliz em poder aproveitar. Semana cheia para trabalhar. O quão é importante para você essa semana cheia até o jogo contra o ABC? É importante porque nós precisamos repetir algumas coisas, principalmente essa situação de movimentação ofensiva. Precisamos recuperar aqueles atletas que estão entregue no departamento médico, são atletas importantes para poder nos ajudar. E aí a gente vai também dando uma condição muito melhor para outros que chegaram até agora e também se conhecendo como grupo. É importante para todo treinador, é importante para o trabalho, esperançoso para que a gente consiga recuperar, principalmente já na próxima rodada.